vamos lá. Nosso estudo. Eu acho que vamos ver um pouquinho dele hoje. Eu confesso, irmãos, que eu fico um pouquinho frustrado quando acontece o que está acontecendo hoje. Né? A gente ter justamente, nessa ocasião, a ausência de vários irmãos. Porque quando eu pensei em estudar sobre esse assunto que nós estamos vendo agora, a necessidade do Espírito Santo, o foco principal justamente reside nesses dois temas que nós vamos pegar nos estudos finais, que nós vamos pegar hoje, o Espírito Santo, a necessidade do Espírito Santo na vida do crente, e depois a necessidade do Espírito Santo na vida da igreja. Né? Na verdade, o que a gente viu até agora é preparatório. A gente viu a questão da presença e a necessária presença do Espírito Santo antes do tempo da igreja, no Antigo Testamento, a atuação dele e isso é preparatório para aquilo que fala diretamente a nós. Né? E também o que nós vimos com relação ao Espírito Santo, a necessidade do Espírito Santo na nossa conversão. Uma vez que o estudo é mais dirigido aos crentes, eu penso que isso seja um reforço, a gente lembrar que o Espírito Santo entrou uma vez na nossa vida. Amém? Ele entrou na nossa vida, nos convencendo do nosso pecado, nos levando ao entendimento da palavra de Deus, do Evangelho e a fé em Jesus Cristo. E a partir daí, o que nós vemos é que o Espírito de Deus, ele passa a habitar em nós. E ele habita na igreja. Jesus, nós vamos ver depois, né, no detalhe, mas Jesus prometeu, o Espírito Santo viria para a igreja. E veio no dia de Pentecostes. Porque nós temos necessidade dele. Mas o versículo base do nosso estudo geral nos diz o quê? Que é possível que o Espírito Santo não esteja atuando livremente nas nossas vidas. A ponto de que Paulo chega a dizer o quê? Nós xingais, quer dizer, nós podemos ofuscar o trabalho do Espírito Santo, o papel dele, né? A ponto de, vamos colocar assim, apagar o Espírito Santo. Muitas vezes ele é representado como um fogo, espiritualmente falando. Podemos dizer, sim, o Espírito Santo é que incendeia a nossa vida. A presença dele, a direção dele. Não num sentido de nós cometermos coisas impensadas, como muitas pessoas adotam aí, né? Irracionais. Mas ela incendeia o nosso coração dentro da nossa razão, irmãos. Existe uma racionalidade, nós temos um culto racional. Nós temos uma forma de culto que é baseada em discernimento, em compreensão. E é justamente essa compreensão que nos é dada pelo Espírito Santo é que deve incendiar nosso coração, nossa alma. No desejo de louvar, de servir. Uma coisa é cantar bonito,
preocupado com a técnica musical. Outra coisa é quando a gente canta com entendimento, né, expressando, que vem do fundo da alma. Nosso louvor, nós estamos cantando e ao mesmo tempo refletindo sobre aquelas coisas que nós estamos dizendo. É o que motiva para cantar, é o que motiva para testificar de Cristo, para testemunhar dele. É aquilo que motiva para a gente sacrificar, deixar de lado, se abster de coisas em prol da nossa fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Quando o Espírito Santo está motivando a gente com entendimento, nós queremos fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Nós temos todo o motivo de fazer aquilo, não com tristeza, mas com alegria. Nós temos todo o contentamento em fazer aquilo, porque é para o meu Senhor, aquele que deu sua vida por mim. É para o meu Redentor, para o meu Senhor, para o meu Rei. Aquele que me ama e que provou isso dando sua vida. Então o Espírito Santo incendeia essas verdades no nosso coração, irmãos. Não é uma coisa só intelectual. É intelectual, é racional. Nosso culto é racional, mas não só isso. O Espírito Santo pega essas coisas intelectuais, racionais, que estão aqui na nossa cabeça e transforma isso num fogo abrasador, né? Numa coisa que verdadeiramente motiva. Então isso deve trazer sentimento, motivação naquilo que a gente faz. O pregador, ele pode estudar muito bem, ter técnicas de oratória, falar muito bem, mas se ele não falar de coração, se ele não falar com o coração motivado pelo Espírito Santo, isso não faz sentido. O Espírito Santo tem que dirigir o pregador para ele se prender à verdade, amém? Não falar nada, vamos lembrar disso, né? Que o Espírito Santo nunca ele vai contra a palavra. Não adianta dizer, está escrito assim na Bíblia, mas o Espírito Santo me revelou outra coisa diferente. Não. O Espírito Santo nunca vai agir de maneira contrária à Bíblia. Então, dessa maneira, ele motiva, ele direciona o pregador para falar conforme a Escritura, para explicar a Escritura. E isso não é só tecnicamente. Ele tem que sentir. O pregador tem que sentir a pregação, para que ele possa transmitir isso também com sentimento. Se o que a gente leu, estudou na Bíblia, não falou ao nosso coração primeiro, não vai falar para os outros também. E o que é que faz com que a palavra fale ao nosso coração, se não o Espírito Santo? Já pensaram nisso? É isso. Quando eu leio a Bíblia, ela fala ao meu coração, é o Espírito Santo que está agindo. O nosso texto base, irmãos, a gente está chegando então nesse ponto aqui de vermos aplicação direta a nós, mas o nosso texto base geral aqui é de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:19. Eu quero chamar a atenção aqui que ele está. Qual o contexto
desse versículo. Ele vem praticamente no desfecho da carta de Paulo aos Tessalonicenses. E aqui é um versículo curtinho, né? E a gente tem alguns outros curtinhos como ele. Mas o contexto geral daquilo que Paulo diz nesse trecho, alguns chegam a dizer que são, e eu mesmo já preguei até sobre esse tema, né, de 10 mandamentos para a igreja. Não é que esses aqui substituam os 10 mandamentos do Antigo Testamento, e são 10 mandamentos para a igreja, mas são 10 mandamentos para a igreja. Olha só, Paulo começa no versículo 12, vamos só dar uma passadinha aqui, introdutória a isso, né? Ele diz no versículo 12, e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, que consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem aqui nesse versículo final, irmãos, final na nossa leitura, no final da carta, né? O sentido daquilo que Paulo escreveu, objetivando a santificação do crente, a santificação da igreja. Todas essas coisas aqui, orai sem cessar, regozijai-vos sempre, dar graças em tudo. Todas essas coisas são preceitos, são ordenanças, são mandamentos dados pelo apóstolo Paulo para nós, visando isso. Tá? E entre esses nós encontramos, não extingam o Espírito Santo. Ele está dizendo, irmãos, não permitam que a chama do Espírito Santo se apague no meio de vocês. Isso é um perigo muito grande para a vida do crente, para a vida da igreja. E vamos dizer assim, esse mundo secular que nos cerca, irmãos, eu temo que ele faça com que nós sejamos sufocados pela visão secular, material da nossa vida, e aos poucos, sem perceber, nós vamos apagando o Espírito Santo na nossa vida. Eu sinto que isso possa, de fato, estar acontecendo na nossa vida. Na vida da igreja como um todo. E talvez isso seja consequência do que está acontecendo nas nossas vidas em particular. Falta de empolgação com as coisas de Deus.
falta de paixão pelas coisas de Deus. Quando falta paixão, lá se vai a empolgação. Hã? Mal comparando. Quando dois jovens se apaixonam, eles são animados e eles ficam empolgados. Eles querem conversar todo dia. Hã? Vitor, Melissa, vocês estão aí, né, no meio do namoro, namorando há pouco tempo. Vocês ficam algum dia sem se falar? WhatsApp, pessoalmente, dá um jeito de falar, né? Telefonar. Antigamente, o namorado ia lá no orelhão. Alguém sabe o que é um orelhão? Telefone público. Ligar para a namorada, mas não podia ficar sem falar. Não tinha celular, não tinha telefone, mas ele tinha que dar um jeito de conversar. Tinha muita brincadeira com isso, que formava fila, né, no orelhão. Gente querendo usar e... Mas é assim, infelizmente, às vezes acaba a empolgação e tem casais que moram debaixo do mesmo teto, dormem na mesma cama e praticamente não se falam, né? O que acontece? Acabou a empolgação? Falta paixão, né? Não quer dizer necessariamente que falta amor, mas falta paixão. Vamos voltar ao assunto espiritual. Talvez nós tenhamos amor pela causa, mas falta paixão. Aquilo que empolga a gente. Então, quando Paulo escreveu aqui aos Tessalonicenses essas coisas, ele visava todas elas contribuem, cooperam para que a igreja goze de um bom ânimo, de um bom vigor espiritual. E entre eles, necessariamente, é importantíssima essa questão do Espírito Santo. Nós vemos a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito direcionava, motivava pessoas a fazerem a vontade de Deus. Nós vimos que no Novo Testamento o Espírito Santo está presente. O Espírito Santo é revelado como um agente, né, de Deus, é a pessoa de Deus agindo na vida do crente e na vida da igreja. Nós devemos nos perguntar: por que é que o crente precisa tanto do Espírito Santo? Se a gente chega à conclusão de que uma coisa não é necessária, nós deixamos de dar importância a ela. Certo? Bom. Eu dava tanta importância, tanto valor para determinada coisa, mas eu cheguei à conclusão de que isso não é importante. Eu posso muito bem passar sem isso. Posso muito bem viver sem isso. Então nós dispensamos aqui.
Antigamente, né, eu vou usar aqui uma outra ilustração. Vocês sabem que os primeiros carros eram como as carroças antigas, né? Apesar que tem muito carro que ainda parece muito uma carroça, mas eles tinham os pneus duros, né? Então, antigamente era roda de madeira, dos carros vieram já com aquelas rodas de borracha, mas eram maciço. Aí inventaram uma coisa ótima, né? Os pneumáticos. O pneu, a roda com uma parte de borracha, mas cheia de ar. Isso ficou mais leve, mais macio. Trouxe uma série de benefícios. Mas existia um problema. O ar, para quem não sabe, os mais jovens, o ar não ficava diretamente armazenado dentro do pneu. O que tinha dentro do pneu, Daniel? A câmara. Tinha uma câmara, o ar ficava dentro da câmara, né? Câmara ou câmara? Qual é o certo? Acho que muitas vezes a gente fala errado, né? Câmara de ar? Sei lá. Bom, eu também já não preciso mais saber disso, porque também já não usa mais. Mas quando os pneus necessitavam de câmera, não é câmera de filmar, acho que é câmara. Bom, tinha um probleminha. Ela furava com muita facilidade. Tá? Então, os carros precisavam ter o chamado step, o pneu reserva. Alguns carros foram lançados até com lugar para 2 steps, porque era muito comum furar um pneu. Era uma coisa extremamente necessária. Os carros hoje em dia, os pneus já não são mais com câmera ou câmara. Né? O ar, eles são diferentes agora. O ar é armazenado diretamente no pneu. Apesar disso parecer mais frágil, mas os pneus são projetados de uma maneira que eles não vazam o ar com tanta facilidade como eram as câmaras de ar. Mas o que acontece? Um pneu estando em bom estado, hoje em dia, só se você pegar um prego, um parafuso, alguma coisa, né, muito profundo ali, fazer um... Eu mesmo já tive problema assim de pegar um parafuso no pneu e o barulho ficava me incomodando, mas ele rodou um tempão daquele jeito, sem o pneu murchar. Step ainda é útil? Mas não tão útil, tão necessário como era antes. Hoje em dia, os carros modernos, a gente brinca, né, que o step deles é um pneu de bicicleta. É um pneuzinho fininho. Nem dá para você... E muitas vezes ele é até o aro dele é menor do que o do carro original. Então, se você precisar colocar o pneu reserva, ele é até mais baixo, mas é só para você rodar um pouquinho até chegar no borracheiro, para consertar o seu pneu. Por que já fizeram isso? Tem uma série de coisas, economia, tal, aumenta espaço para porta-malas, mas porque a própria indústria foi percebendo que o step já não é uma coisa tão necessária assim. Muitas vezes
você nem usa. Você tem um carro, dependendo do cuidado dos lugares que você anda. Tem muito carro aí que o camarada fala com orgulho, né? Abre o porta-malas, está lá o stepper e fala, nunca foi usado. Está lá 10 anos para nunca usou. E é verdade. O step está lá sem uso nenhum. Nunca saiu dali do lugar. Alguns até estragam, perdem a validade. Né? Está zerado, sem uso. Mas já comprometido, suspeito, porque já está há tanto tempo lá. Se nós percebermos que uma coisa vai deixando de ser tão necessária, nós vamos deixando ela de lado. Bom, eu não preciso disso. Mas já que nós estamos falando de pneumáticos, pneu, a palavra, coincidentemente, a gente abrevia para pneu, mas o nome completo certo é pneumático. E pneu quer dizer vem de pneuma, do grego, que é a mesma palavra que se refere a espírito, sopro. Tá? Por que o pneu chama pneu? Vem do grego, porque ele é cheio de ar. É uma roda cheia de ar. E nós precisamos do pneumatos, né? O fôlego, o sopro, do Espírito de Deus. Mas, irmãos, nós precisamos tomar cuidado para talvez não considerarmos que ele não esteja sendo tão necessário assim. Será que na nossa vida nós estamos, como a indústria automobilística, achando, bom, já que não é tão necessário, deixa só um Espírito Santo né, fininho ali, como o pneu que eles colocam nos steps dos carros agora. Ou então, nem precisa mais. A gente cai num extremo, irmãos. Falando bem sério. Olha, essas igrejas pentecostais, primeiro, que elas dão uma interpretação da atuação do Espírito Santo errada, precipitada, sem discernimento. Às vezes até na teoria alguns falam da forma correta, mas na prática o que a gente vê na vida das igrejas é uma aplicação do Espírito Santo absurda. Eles alegam com o Espírito Santo, mas aquilo não tem nada a ver com a atuação do Espírito Santo. É irracional, são coisas que não edificam, não têm nenhum proveito, não se assemelham em nada à palavra de Deus. Então você vê igrejas hoje, né, a gente vê isso com muita facilidade na internet, ou até se você passar na porta de algumas igrejas, você vê aqueles comportamentos esdrúxulos, estranhos das pessoas, gente dançando, rodopiando, como num centro de macumba, e eles dizem que aquilo é o Espírito Santo que está fazendo. Totalmente errado. Mas aí pega igrejas tradicionais, batistas, presbiterianos, nós corremos o risco de nos prender muito à letra e parece, não, nós não somos como eles, como aqueles. E eu não estou dizendo que a gente tem que ser mesmo, porque é errado. Mas a gente vai no outro extremo, parece que estamos dizendo, nós não precisamos do Espírito Santo. Parece que no culto batista não tem mais Espírito Santo. E tem gente que pensa que só tem o Espírito Santo se tiver aquela bagunça lá. Com perdão da expressão, mas é o que eu vou
Vou dizer, porque é o que é. É uma bagunça. Vocês entendem qual é o problema? Nós vamos para o outro extremo. Se o Espírito Santo é daquele jeito, nós não queremos. Mas não é daquele jeito. O Espírito Santo não é daquele jeito. Mas ele tem que estar presente na vida do crente e na vida da igreja. Nós precisamos dele, da atuação dele, e que ele se manifeste. A atuação do Espírito Santo é visível na vida da gente. Então, é a partir disso que a gente vai estudar esses tópicos aqui. Se nós não estamos vendo o Espírito Santo atuar, é porque ou ele não está aqui, ou porque nós estamos apagando ele. E essa é a gravidade da coisa. Essa é a gravidade da questão. O que é que nós estamos fazendo? Se o Espírito Santo não está sendo visível, manifesto no nosso meio, o que é que nós estamos fazendo para que isso aconteça? Ou estamos fazendo ou não estamos fazendo? Está faltando alguma coisa. Ou tem alguma coisa sendo feita errado. Romanos 8:9. Nós lemos aqui Paulo dizendo aos crentes lá em Roma: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, aqui Paulo é tão severo quanto foi também lá na carta aos Tessalonicenses. Vocês perceberam na leitura lá em Tessalonicenses? Eu esqueci de chamar a atenção para isso. 2 vezes Paulo usa a expressão rogamo-vos. O que quer dizer rogar? O que é rogar? Pedir. Pedir com veemência. Não é só pedir, né? Sei lá, olha, pedir alguma coisa. Ô Pedro, toca aquele hino. Você poderia tocar aquele hino, né? Eu pedi com veemência: Pedro, faz favor, por favor, toca aquele hino. Se eu manifesto desejo intenso, né? Uma necessidade intensa. Então, rogar é uma coisa mais forte, é um pedido muito forte. Paulo fala isso de coração, irmãos. Eu rogo, eu imploro vocês, irmãos, façam isso. Façam essas coisas. É isso que ele está dizendo lá. Porque isso é muito importante, é necessário para a vida de vocês, para a santificação, para o fortalecimento de vocês. Vocês precisam disso, eu quero ver vocês bem. Paulo amava os Tessalonicenses? Se amava. Ele dirige aquelas palavras para eles com todo o amor. E é por isso que ele diz aquelas coisas para eles. E aqui, quando ele escreve aos romanos, ele não está dando menos importância. Paulo não conhecia a igreja em Roma,
quando ele escreveu. Mais tarde, que a história registra que ele esteve lá, conseguiu ir e estar com eles. De um jeito ou de outro, esteve entre eles. Foi preso para Roma, mas esteve com eles. Talvez ele conhecesse alguns irmãos que estavam lá, mas ele não conhecia a igreja em Roma. Mas ainda assim, ele dirige essas palavras para eles nesse mesmo sentido, nesse mesmo propósito amoroso. E ele diz, parte do princípio, eu estou me dirigindo à igreja em Roma. Antes ele disse, é notório ao mundo a conversão de vocês, a fé de vocês. E isso empolgava. Por quê? A igreja em Roma, né, era a igreja de Cristo que chegou lá na própria capital do império idolátrico de Roma. Então, era o poder do evangelho que surgiu ali, né, na pregação de Jesus com seus discípulos, aquele pequeno grão de mostarda que cresceu e foi parar em vários lugares e penetrou até o centro da idolatria romana. Agora, Paulo diz, mas eu me alegro em vocês, eu considero que vocês sejam mesmo agora filhos de Deus, e se vocês são crentes mesmo agora, eu digo, vocês lembrem disso, vocês não estão mais na carne, vocês já não são mais o que eram antes. Vocês estão no Espírito. Então, irmãos, no estudo passado, nós vimos o que a nosso respeito? Nossa conversão se deu pela atuação do Espírito Santo em nós. Então, nós podemos dizer a respeito de nós. E precisamos lembrar disso. Nós não estamos mais na carne. Amém? Nós já não somos mais o que nós éramos antes. Nós estamos no Espírito. Bom, se eu estou no Espírito, que Espírito é esse? O Espírito de Deus. O Espírito Santo. Se nós estamos debaixo do domínio do Espírito Santo, e ele diz, se é que o Espírito de Deus habita em vós, né, vocês estão no Espírito. Se é que isso é uma verdade. Então ele considera aqui, se vocês realmente olham para a vida de vocês, se vocês olham para o que aconteceu e vocês entendem, vocês percebem que realmente aconteceu, né, esse milagre da conversão. Deus promoveu em vocês, pelo Espírito Santo, um profundo e verdadeiro arrependimento dos pecados e uma fé genuína em Jesus como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então vocês estão no Espírito. E Ele habita em vós. Mas se o Espírito não habita em vocês, um alerta. Vocês não são dele. Vocês não são de Deus. Se o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, não estiver em nós, nós não somos dele. Né? É o que ele diz. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então aqui é uma daquelas passagens que eu mencionei, que o Espírito, geralmente a Bíblia fala o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e aqui ele usa essa expressão, o Espírito de Cristo. É um Espírito diferente que ele está dizendo aqui? Não, é o mesmo. Hã? Mas ele diz, o crente, ele tem o Espírito Santo. O Espírito Santo habita no crente verdadeiro. Por quê?
Porque para ser um crente verdadeiro, primeiro o Espírito Santo precisou entrar na vida dele e convencer ele do pecado e dar discernimento para ele crer. Deus nos concedeu aquela fé, que é dom de Deus, Efésios 2, por meio da atuação do seu Espírito. E o Espírito Santo não só passa por nós, converte e vai embora. Né? Já fiz meu trabalho e vai embora. O Espírito Santo entra, converte o pecador e passa a fazer morada nele. Fica nele. Se não for assim, é porque não tem o Espírito de Cristo. E se não tem o Espírito de Cristo, não é de Deus. Pode ser membro de igreja? Pode. Pode até ser pastor. E não ter o Espírito de Deus. Não ter o Espírito de Cristo. Não ser dele. Está cheio de gente que não é de Deus na liderança de igrejas aí. E sentados nos bancos aí, mais ainda. Sentados nos bancos e rodopiando e fazendo de tudo nas igrejas. Nós vamos parar por aqui hoje. Tá? Na verdade, no início desse tópico, desse estudo. Mas de hoje eu gostaria que a gente levasse essa questão de enxergar a necessidade. O Espírito Santo para a vida do crente, da igreja, não é como o step, que vai ficando desnecessário ao ponto de a gente dizer, não precisa mais disso, joga fora. Não é um opcional. Eu quero step ou não quero step? Eu quero ter o pneu reserva ou não quero? Né? Hoje em dia você pode até fazer isso. Tem muita gente que fala, eu tenho step no meu carro há 10, 15 anos, nunca usei. Posso falar, eu não vou mais carregar isso aqui, esse peso. Eu tiro, posso usar aquele espaço para carregar outra coisa, né? O carro fica mais leve, vai ficar mais econômico. Se eu for viajar, carrego mais bagagem, tem espaço a mais lá. Não preciso. Mas, bom, será que nós podemos chegar à loucura de pensar assim espiritualmente? Olha, eu não preciso do Espírito Santo, não é necessário. A gente pode ter igreja muito bem sem se preocupar com isso. E a nossa vida vai lá apagando o Espírito Santo. O Espírito Santo não está se manifestando, não está sendo percebido na vida do crente da igreja. A presença do Espírito Santo tem que ser marcante. Você é de Cristo, de verdade? Você tem a convicção de que você foi salvo pela fé em Jesus Cristo? E Deus operou isso no seu coração, na sua alma? Então, saiba, o Espírito Santo está em você. Agora, se você não está percebendo, se não está sendo visível o Espírito Santo na sua vida, temos um problema aí. O Espírito Santo está sendo extinguido, está sendo apagado na sua vida. E se o Espírito Santo for apagado na vida do Daniel, da Ana, da Magali, do Gabriel, na minha, né? De cada um de vocês, o que vai acontecendo? O Espírito Santo vai sendo apagado na vida da igreja batista independente em São José dos Campos. Então, cada um de nós tem essa responsabilidade. Os dois estudos, eles têm uma ligação, uma conexão direta. A necessidade do Espírito Santo, primeiro, na vida do crente. Agora, isso está ligado intimamente à necessidade do Espírito Santo na vida da igreja, do coletivo.